Nesse vídeo eu decidi analisar a carteira pública do Thiago Nigro, o Primo Rico, aquela carteira que ele expõe na série Rumo ao Bilhão, que já tem aí 74 diferentes episódios, um track record bem legal. Então aqui, em vez de analisar a carteira de inscritos, como eu faço nesse quadro, olhar para a carteira aí do Thiago, eu vou te mostrar o que eu acho legal, o que eu mudaria e por quê. Também vou comentar aí sobre a venda de R$1 milhão que ele fez aí recentemente em ações, que foi o tema aí do último vídeo que ele publicou. Então presta muita atenção nesse vídeo, já deixa o dedo no like. Se você quer de paraquedas aqui, prazer, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou cofundador do Clube do Valor, da gestão e consultoria de investimentos. Você pode se inscrever no canal apertando aqui no botão de inscrição. E o primeiro ponto aqui que eu quero trazer é uma rápida história de uma vez que eu tive, acho que em março ou abril de 2016 em São Paulo, eu sou de Porto Alegre, e aí um cara me chamou para almoçar lá em São Paulo, um cara que tinha um blog de investimento, assim como eu, né? Eu tinha um blog do Clube do Valor, que já trabalhava no mercado financeiro, tinha uma empresa de assessoria de investimento, estava começando aqui a montar a gestora e a consultoria do Clube do Valor, e a gente estava trocando boas práticas ali sobre blog, sobre mercado financeiro, e esse cara me falou o seguinte: Ramiro, tô percebendo que vem uma audiência muito boa do YouTube. Pra mim tá funcionando muito bem fazer vídeos no YouTube. Eu tenho cerca de 8 mil inscritos lá e, cara, tu deveria começar a fazer vídeos. E na época eu achei legal, assim, pô, massa, obrigado aí pelo conselho, obrigado. Acabando a reunião, comentei com o meu sócio, o Bruno, que tava comigo nesse almoço, falei, cara, fazer vídeo nem a pau, imagina me expor aqui, aparecer na internet em vídeo, pô, poder ser criticado pelas pessoas, ia colocar o maior tempo nisso, imagina. Bom, quase 10 anos depois, cá estou, acho que no vídeo 1400. O fato é que eu demorei pra ouvir esse conselho, foi o conselho do próprio Thiago, eu sou grato por ele até hoje por isso, porque, cara, eu sequer assistia YouTube. E na real, eu nunca assisti muito YouTube de investimento, mas eu acompanhava ele, vi o canal dele crescer, vi que estava mudando a vida de muitas pessoas e me inspirei muito nisso. Tá? Eu tô contando tudo isso por quê? Porque talvez exista um viés aqui, por conta dessa gratidão aí que eu tenho pelo Thiago, que em outros momentos da minha jornada também me ajudou. Então talvez você só conheça ele pelos vídeos, em que ele diz que quer ajudar muitas pessoas. Acho que eu sou um exemplo prático de alguém que ele fez questão de ajudar em diferentes momentos da minha jornada. Eu vou tentar aqui não ser parcial por conta disso, mas abrir isso aqui com todo mundo. Fora isso, acho que talvez todo mundo deva saber, ele é um cara bom, um cara sério, que não chegou onde está à toa, e também, como eu falo aqui em todos os vídeos, tem diferentes estratégias de investimentos, eu faço essa análise sobre o viés, sobre a lente da minha, beleza? Então eu vou quebrar isso aqui da seguinte forma. Vamos dar uma olhada na estratégia macro, estratégia de alocação, depois vamos dar uma olhada na estratégia micro, depois vamos comentar sobre a venda recente de 1 milhão de ações. A começar pela estratégia macro, que é nada mais nada menos do que olhar o percentual de cada classe de ativos aqui na carteira do Thiago. Esse gráfico aqui de pizza, em que a gente vê que ele tem cerca de 32% na carteira de ações brasileiras, 29% na carteira de fundos imobiliários, 20% em criptomoedas, 10% em fundos, 4,4% em previdência e 1,25% em BDR. A definição do quanto você vai investir em cada classe de ativos é a parte mais importante na jornada de um investidor. Tá, isso não é uma opinião minha. Não fui eu que trouxe essa ideia genial. Na verdade, eu só replico essa ideia genial. Foi trazida por grandes investidores, inclusive esse cara aqui da tela, o Roger Ibbotson, professor da Universidade de Yale desde 1984, antes de eu nascer, que já escreveu livros relevantes no mercado financeiro, como The Equity Risk Premium, e comprovou num estudo chamado, uma tradução livre, tá? O quanto por cento do retorno de uma carteira a política de alocação de ativos explica. E nesse estudo ele basicamente concluiu que 90% do retorno de uma carteira é explicado pela sua alocação de ativos, um percentual muito maior do que a seleção de ativos ou do que o market timing. Então a sua alocação de ativos é a coisa mais importante que você tem a definir na sua jornada como investidor, muito mais importante do que quais ações comprar, ou do que quais fundos imobiliários ou ativos de renda fixa comprar. Algo que não chama muita atenção de todos os investidores, né? Muito menos sexy do que saber as ações baratas hoje, mas é muito mais importante. E aí, pela alocação do Thiago, dá para ver que ele tem um perfil bem arrojado, o que é bem coerente, né, com todo o histórico dele como investidor e também como empreendedor. Sei que tem algumas linhas que falam que não, se você é empreendedor e já tem aqui muito risco por estar empreendendo, sua carteira tem que ser mais conservadora, mas eu acredito muito que acima disso está a tolerância ao risco e a capacidade da pessoa em assumir risco. Tá? O que é a tolerância? A tolerância é quanto risco você aguenta, o quanto você aguenta ver sua carteira cair bastante num prazo curto ou passar alguns anos meio que no 0 a 0 com resultados ruins. E a capacidade é quanto de risco você consegue assumir. Quer dizer, se eu for muito tolerante ao risco, mas estiver consumindo meu patrimônio, tiver 85 anos e uma expectativa de vida curta, acho que talvez eu vá mais 5, 7, 10 anos vivo, eu não tenho tanta capacidade em assumir risco assim. Agora, se eu sou um cara jovem, na faixa dos 30 e poucos anos, como o Thiago é, já tem um patrimônio muito grande,
fluxo de caixa alto, prazo longo, experiência no mercado, cara, tem bastante capacidade em assumir risco. No caso do Thiago, ele tem capacidade e tolerância, por isso sua alocação mais arrojada, que tem pontos em comum com os modelos de alocação de ativos arrojado, que alguns clientes aqui do Clube do Valor usam. Para contexto, a gente ajuda aqui clientes a investir já há mais de 8 anos. E temos clientes com essa alocação aqui, com 75% de peso em renda variável e 25% em renda fixa, ou ainda como modelo que eu uso na minha carteira, que é o modelo 100% de renda variável para a carteira de longo prazo, em que eu divido minha carteira em ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. E aí, para mim, o primeiro grande papel do investidor é desenhar uma alocação de ativos para si mesmo, considerando sua tolerância e capacidade em assumir risco. Depois que você tem essa noção, vai ser muito mais fácil de decidir quando comprar ações, quando comprar renda fixa, quando vender ações, quando vender renda fixa, inclusive se você precisar gerar liquidez, como o primo aí recentemente teve que gerar. Como é que funciona o rebalanceamento? Ponto muito importante aqui também na gestão de portfólio. Quando você tem uma carteira desenhada, uma alocação alvo, você vai lá e monta essa alocação. Com o passar do tempo, a sua carteira ela vai mudar de composição, porque algumas classes de ativos vão subir, outras vão cair, enfim, ela vai ser embaralhada naturalmente. Ela pode ficar dessa forma aqui, desse exemplo. E aí, o que é o rebalanceamento? É com novos aportes ou ainda vendendo um pouco da classe de ativos que está com peso maior do que o alvo, usar esse valor novo em caixa para comprar as classes de ativos que estão com peso menor do que o alvo. O rebalanceamento ele é um processo essencial na jornada de um investidor por dois principais motivos. Tá? O número um, aquele que está mais do que comprovado, é que o rebalanceamento é uma ferramenta de controle de risco. Se eu desenho uma carteira considerando a minha capacidade, minha tolerância em assumir risco, eu tenho que trazer minha carteira sempre de volta para aquela que eu tenho capacidade e tolerância em assumir risco. Mas o segundo motivo, o negócio chama bônus de rebalanceamento, que explica por que em muitos casos, em especial em períodos temporais mais longos, uma carteira que passe por rebalanceamento pode render até mais do que as classes de ativos dessa carteira individualizada. Como assim, Ramiro? Imagina que você tem dois investimentos, tá? O investimento A e o B. O B não rende nada. O A, ele sobe 50% no ano e cai 33% no outro. Então, tipo, investiu R$1.000 nesse investimento, ano que vem ele vai estar valendo 1.500, daqui a 2 anos ele vai voltar para 1.000. E o B é um investimento que não rende nada, ele fica parado. Bom, se tiver uma carteira meio a meio, A mais B, e fizer o rebalanceamento, seu resultado vai ser o que esse gráfico aqui desenha na linha laranja. Enquanto a carteira A sobe e volta para o patamar anterior, a carteira B fica paradinha, a carteira de A mais B, ela cresce com o passar do tempo. E o bônus do rebalanceamento, ele já foi estudado por grandes investidores, como, por exemplo, o William Bernstein, que já escreveu vários livros sobre alocação de ativos, sobre investimentos, como os 4 pilares dos investimentos. Aí também o All About Asset Allocation. O cara que escreveu sobre isso foi o Ben Carlson, autor de um livro muito bom chamado All Wealth of Common Sense. Mas enfim, vários autores e vários estudos, como esse aqui da Vanguard, já falaram sobre o bônus de rebalanceamento. Agora, conectando isso com a carteira do Thiago, o que a gente tem? Tem, lembre-se, dessa composição aqui, praticamente todo, né, em renda variável, que traz alguns pontos positivos, como por exemplo, tá? Diversificação em várias classes de ativos diferentes e comprovadamente vencedoras de longo prazo, se tu consegue olhar para um horizonte mais amplo, como ações brasileiras, como investimento em imóveis ali através de fundos imobiliários, um tanto de fundos de renda fixa. Também ali com uma parcela em previdência, provavelmente para explorar ali benefícios fiscais. Mas uma coisa que me chamou a atenção, quero trazer como um ponto de destaque, eu me lembro que o Thiago falava muito do modelo ARCA, né, de investimentos. O modelo de alocação que ele citava, acho que cita ainda até hoje, é esse ARCA. Inclusive tem uma playlist ali sobre o método ARCA, a gente encontrou aqui pesquisando o canal ali do Primo Rico. E é uma composição de carteira que tem uma performance histórica muito boa. Inclusive, alguns anos atrás eu fiz um vídeo sobre isso. Vou pedir pro pessoal procurar e deixar esse vídeo aqui. Mas ponto, ARCA é um acrônimo para uma carteira que seja 25% de peso em ações norte-americanas, 25% de peso em real estate, imagino eu, né, que isso é parte de imóveis, 25% de peso em caixa e 25% de peso em ações brasileiras. É que a única ressalva aqui que eu tenho é que eu acredito que não existe uma carteira única para todos os investidores. Então a ARCA funciona muito bem para um cara mais arrojado, como o Thiago, inclusive como eu. A gente tem clientes aqui, cara, que nem querem pensar em renda variável. Assim, o foco é 200% em preservação patrimonial, então aí, evidentemente, né, nesse contexto não serviria o ARCA. Mas o fato é, conectando aqui com a análise de carteira, eu achei a carteira atual dele um pouco diferente dessa alocação com 25% em cada uma dessas classes de ativos. Peguei aqui trechos de um vídeo de 2 anos atrás, que a carteira também já estava diferente do ARCA, ele estava começando a ter mais exposição em cripto,
começando a reduzir a parcela de renda fixa, e de lá até aqui a parte de cripto saiu de 5% para 20%, possivelmente também muito impactado pela alta de Bitcoin e das maiores criptos, né? Muitas caíram bastante, mas as maiores tiveram um retorno bom nos últimos anos, o que certamente ajudou a carteira a performar muito bem como um todo, olhando aqui a performance histórica, é uma performance muito boa, mas aí entra o ponto de destaque que eu citei. A primeira pergunta que eu faria é, por que não rebalancear esse valor? Sabendo que existe o bônus de rebalanceamento, sabendo que o rebalanceamento, além disso, é uma ferramenta de controle de risco, eu, no lugar do Thiago, se essa carteira fosse minha, eu promoveria o rebalanceamento, diminuindo um pouco a exposição naquelas classes que estão acima da exposição-alvo e aumentando a exposição naquelas classes que estão abaixo da exposição-alvo. Um outro ponto, tá? Eu teria um peso bem menor em cripto. Se eu fosse um grande entusiasta, eu teria uma alocação ali de 3%, 4%, no máximo 5%, dividido em uma ou duas criptos. Até porque, embora Bitcoin, Ethereum, as principais classes de ativos dessa classe tenham tido uma boa performance histórica, o fato é que muitas das criptomoedas aí do boom das criptos já não valem mais nada. Então, eu teria um peso tão grande nessa classe, até porque o cemitério dos perdedores, ele é silencioso. Acho que eu ouvi do próprio Thiago essa frase. Não é isso. É porque quem não está vendo dinheiro não está te falando. Porque o cemitério dos perdedores é silencioso. E com um peso ali de 20%, pô, se a gente vê um crash, uma queda significativa, isso afetaria bastante a carteira como um todo. E aí outra coisa que eu faria imediatamente seria aumentar a minha alocação em ações norte-americanas. Elas representam menos de 2% aí da carteira. Do meu ponto de vista, eu até trocaria, faria um swipe. Eu teria 20% em ações norte-americanas e uns 2% em cripto. Para mim, a tese das ações é uma tese muito mais forte, muito mais segura, pensando em horizontes de longo prazo. Ações produzem, geram riquezas, é possível de fazer um valuation delas, diferentemente quando você investe em commodities ou moedas, em que você investe apenas com a expectativa de que as pessoas vão seguir pagando mais caro por elas no futuro. Eu sei que a gente entra aqui em toda uma narrativa de que, como a oferta é limitada, com o aumento da demanda, o preço tende a subir. Mas isso só se faz verdade se a demanda de fato crescer no longo prazo, de fato houver uma adoção em massa, além do que já foi adotado até aqui. E como mostra o livro Stocks for the Long Run, nada bateu as ações internacionais nos últimos séculos. E se ainda um dia, né, tudo for cotado em Bitcoin, a cotação das ações também vai ser cotada em Bitcoin. Enfim, isso aí acaba tudo se encaixando no efeito Lind, algo que eu vi pela primeira vez explicado pelo Nassim Taleb, mas eu sei que o próprio Thiago também já explicou sobre. O nome disso era efeito Lind. Quanto mais tempo algo acontecia, mais tempo algo continuava acontecendo. Enfim, eu farei essas mudanças aqui no macro, tá? Antes de entrar na parte mais micro. Mas não sem deixar passar algo que nos chamou bastante atenção aqui enquanto a gente criava o roteiro desse vídeo. E assim, né? No caso do Thiago, ele consegue acompanhar muito bem a carteira de investimentos dele. Ele trabalhava no mercado financeiro antes de começar a produzir conteúdo, assim como eu. Ele vem postando a carteira de forma pública já há muitos anos. Enfim, ele é um profissional da área. O que não é a realidade de todos os investidores, e na verdade a realidade da minoria dos investidores. No passado eu fiquei sabendo de um caso bem interessante aqui, de um seguidor que fez uma ação de consultoria gratuita conosco, que é um cara ali que já tinha acumulado seus 500 mil reais, era um profissional que tinha uma empresa no ramo de energia e ele vendeu essa empresa e ele embolsou 15 milhões de reais já líquido de imposto sobre o ganho de capital. E assim ele também saiu da empresa, perdeu sua renda ativa e vai ter que construir a passiva em cima desses 15 milhões. E uma coisa é tu investir de seus 100 mil, 200, 500 mil, outra é seus 15 milhões, onde um erro ele custa muito mais caro, onde a diversificação é muito mais importante, onde ter uma estratégia se torna mais importante, né? Quanto maior teu patrimônio, mais importante é ter uma estratégia muito clara para te guiar sobre o que fazer. E se esse for o seu caso, eu quero te convidar a fazer exatamente aquilo que a gente fez com o seu Jorge. Vou chamar ele assim, não um cantor, não, o Jorge. Eu quero te convidar para bater um papo de 1 hora com o especialista aqui do Clube do Valor, para ele dar uma olhada em como você está investindo, mostrar como é que está a sua alocação macro, assim como eu mostrei ali do Thiago, mostrar o que a gente mudaria na alocação macro, assim como eu te mostrei, o que a gente mudaria, e explicar o porquê e te entregar um plano de ação. Tudo isso de forma gratuita. Algumas vagas abertas ainda para a semana que vem, para a sessão de consultoria gratuita. Você pode conseguir essas vagas apertando aqui no primeiro link na descrição ou neste botão aqui. E caso você esteja se perguntando, Ramiro, gratuito, como assim? Não existe almoço grátis do mercado? Deixa eu ser muito franco. A minha ideia aqui é te gerar muito, mas muito valor para que você decida se tornar nosso cliente. A gente é uma empresa de gestão e consultoria de investimentos, a gente é um negócio. Acredito genuinamente que se a gente entrega valor, a gente recebe valor de volta. Você vai poder se tornar cliente ao final dessa reunião, ou daqui a alguns meses, ou se você não se tornar cliente, se te entregar muito valor, você vai querer falar bem pra gente, para outras pessoas, indicar a sessão de consultoria gratuita, o canal para outras pessoas. A gente já está fazendo um marketing boca a boca que não há nada mais forte do que isso, beleza? Então, cartas na mesa. Primeiro botão aqui para você solicitar essa sessão gratuita de análise de carteira. Agora vamos voltar aqui para dar uma olhada um pouco mais na parte micro da carteira do Thiago. Ele mostra ali também, né, os ativos individuais, os fundos de renda fixa ali que ele resgatou recentemente, a alocação dele em Bitcoin, ali 3 milhões de reais, né, que é a parte de cripto da carteira. Aí alguns fundos imobiliários como o HGLG, o Alzira ali com 1,5 milhão, 1,9 milhão em cada.
ações da XP, maior peso dele, né, numa ação individual, a Ethereum ali na parte cripto, outros ativos aí. E quando a gente entra no micro, a gente tem que começar a falar de estratégia de investimentos. O mercado ele é muito democrático, tá? Existem diferentes estratégias que geram bons resultados de formas totalmente diferentes no longo prazo. O que levanta a bandeira sempre é que você tem que ter uma estratégia de investimento e diversificar bem a tua carteira. No vídeo ali o Thiago comenta que ele gosta de investir em negócios que ele conhece, empresas que ele gosta, por isso que ele tem um peso maior ali em XP, por isso que ele tem um peso em Banco do Brasil, em CSU, Tauro, CEMIG, que aliás também está na minha carteira, Boa Safra e por aí vai. Entrar nos exatos motivos por que ele comprou cada empresa, nesse vídeo aqui, um vídeo de algumas horas, o que eu quero defender aqui é que você tem uma estratégia. O Thiago parece de uma estratégia parecida com a do Peter Lynch, né, que é comprar empresas que você gosta, cujos produtos você já testou, você gostou e está achando que a empresa está com certo desconto. A minha estratégia é uma estratégia muito inspirada nesse cara aqui, no Joe Greenblatt, tá? Que escreveu esse livro, e a gente pegou a estratégia dele, fez algumas alterações, trouxe para o Brasil, o resultado foi muito bom. Mas como esse vídeo não é sobre a nossa estratégia de ações baratas, vou deixar aqui no segundo link na descrição um e-book para você aprender a investir com essa estratégia, ter uma performance muito boa. Você pode conhecer tudo ali no segundo link na descrição. Bom, outro ponto que eu quero trazer aqui é sobre a venda de ações, né? O Thiago comentou que vendeu R$1 milhão em ações e contou o motivo disso, né? Ele citou ali iniciativas pessoais, filantropias, causas muito boas, uma boa forma, né, de usar o dinheiro, de usar seu patrimônio. Quero fazer uma conexão sobre como saber quais ativos vender, quais classes de ativos vender, e a gente volta lá para a teoria da alocação de ativos. Se você tem uma alocação-alvo muito clara, como o Thiago tem na Arca, como a gente tem aqui para cada um dos nossos clientes, fica muito fácil definir quais classes de ativos priorizar a venda. Basicamente aquelas que estão com peso maior do que o alvo. Aqui no caso, né, ele tem um peso maior do que o alvo em cripto, por exemplo, que poderia ser uma potencial classe para ser vendida. Ações brasileiras também um peso de quase 8% acima do alvo. Fundos imobiliários, cerca de 4% acima do alvo. O Thiago, ele vendeu algumas ações, né, classe que tinha um peso maior em relação ao alvo, então a decisão não está nem um pouco errada nesse sentido. Agora, pensando em estratégia de investimentos, bate de novo na tecla que o ideal na teoria de alocação de ativos é voltar a carteira para o alvo. O Thiago está ciente disso, ele comenta isso no próprio vídeo. Minha posição agora, a gente vê que eu tenho um desbalanceamento em internacional. Eu tenho, obviamente, uma opinião de que o mercado internacional não está a coisa mais barata do mundo, mas a minha metodologia me diz que eu preciso ter mercado internacional. Eu preciso repor isso e em breve a gente deve ter uma novidade. Então provavelmente ele vai comprar ações norte-americanas, mesmo achando que a bolsa está esticada. Lembrando que ficar de fora de uma classe de ativos claramente vencedora no longo prazo como bolsa e perder uma alta pode custar muito caro, tem que estar certo, fazer esse movimento. E ele também cita estar comprando outros ativos como o Bitcoin. É muito diferente, também estou olhando com bons olhos. A gente tem o Bitcoin, que depois do halving, já faz quase 90 dias do halving, a gente não teve uma alta expressiva do Bitcoin. E o custo de produção está muito próximo também do preço do Bitcoin hoje. É uma coisa que eu estou olhando também com bons olhos. Então, não posso... Aqui é uma outra coisa que eu faria diferente, porque se eu tenho um peso maior numa classe de ativos do que o desejado, eu não compraria mais essa classe de ativos. Mas a gente volta ali para a diversidade do mercado financeiro, diferentes formas de pensar e de agir. E, em geral, o resultado do Thiago está aí. Não vai ter resultado na sua carteira de investimentos. Aqui eu tentei expor o que eu acho legal, o que eu mudaria e o porquê. E agora eu quero saber de ti, né? O que você acha da carteira, o que você mudaria? Deixa teu comentário aqui. Se você quiser ver mais vídeos dessa série, aperta aqui, eu tenho uma playlist só com vídeos assim. E se você quiser conversar conosco, pegar uma segunda opinião sobre a sua carteira, querer que alguém analise ela, te entregue um plano de investimentos, aperta aqui e preenche os dados na próxima página. Um grande abraço e até mais.